Eu acho que na vida você não pode, você tem que minimizar a dependência de coisas que você não pode controlar. Eu consigo ter sucesso trabalhando pouco na cafeicultura ou eu tenho que vivenciar ela de forma intensa, dia a dia? Cultura de café é o seguinte, você tem que surpreender a praga ou a doença, nunca deixar que a doença te surpreenda. Eu não posso controlar, por exemplo, a variação de temperatura. Eu não posso controlar, por exemplo, a ocorrência de geada. Eu posso controlar, por exemplo, um déficit hídrico. Como é que eu faço isso? Só o estudo é suficiente? Não. O que mais precisa? Eu acho que a gente está longe de chegar no nosso limite máximo. Eu acho que nós ainda temos que melhorar muito. Eu tenho certeza que a gente vai oferecer grandes cafés para o mundo inteiro e isso é o nosso objetivo. Olá, amigos cafeicultores! Hoje eu estou em Carmo do Paranaíba, Cerrado Mineiro. E eu estou aqui com Danilo Barbosa, que é só o responsável pelo melhor café do Brasil do ano passado. Obrigado por nos receber aqui e eu quero saber de você. Será que você vai contar tudo pra gente? Claro, a satisfação é minha por receber vocês e obviamente eu acho que o importante na vida é uma troca de experiências. Eu tentarei mostrar às pessoas o nosso caminho, o caminho que eu segui para conseguir esse melhor café do Brasil. Café especial campeão. Será que foi sorte ou foi trabalho? Esse tema nós vamos tratar hoje aqui no Pé do Café. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Grão de Ouro Agronegócios. Uma empresa AgroGalaxy. Para a gente começar a entender a tua história de sucesso, como é que você começou na cafeicultura? Bem, eu sou oriundo de famílias de pessoas que viviam na zona rural. Certo. Eu trabalhei algum tempo no comércio na minha cidade, Carmo do Paranaíba, mas sempre tinha aquela vocação para a pessoa do campo. E com o início do uso dos calcários, dos corretivos, né, na região do Cerrado, eu vi uma oportunidade de me aventurar na agricultura e especificamente na cafeicultura, que é uma bebida que eu sempre apreciei. Então eu resolvi me aventurar na cafeicultura, comecei, me apaixonei por ela e nunca mais deixei. Certo. E como é que é o teu dia a dia hoje na fazenda? Eu sou uma pessoa que toda a vida eu tenho esse costume de me levantar muito cedo. Então eu venho todos os dias para a minha propriedade no amanhecer e participo de todas as atividades na cultura do café. Desde os tratos culturais, as adubações, agora no momento na colheita, vendo a qualidade dos cafés que estão saindo, o benefício, a seca, enfim. Eu participo de todo o processo, desde o plantio do café até o produto final, que é o café que vai ser mandado para os armazéns. Para você selecionar um café, né, um lote de café que pode concorrer, né, um café superior, especial, ele tem a mesma característica das outras lavouras? Não, uma lavoura para produzir um café especial, ela tem que ser plantada para esse motivo, para essa finalidade. Ela desde o plantio você já está escolhendo esse especial. Escolhendo um terroir perfeito, um plantio muito bem feito, os tratos culturais perfeitos e depois todo o cuidado com o café que vai ser produzido. No plantio, qual que é o cuidado que você tem? Uma correção perfeita, adubação orgânica, obviamente, muda de primeiríssima qualidade, variedade de café com grande potencial e um plantio bem feito naturalmente, isso é fundamental. A saída da planta vai indicar muito do sucesso dela na frente. A saída da planta eu acho que é tudo. Uma planta, em princípio, você tem que se preocupar muito com o enraizamento. A raiz num pé de café é tudo, porque é ela que vai absorver, as raízes que vão absorver todos os nutrientes. Então esse é o primeiro cuidado. E para esse cuidado você faz o que no plantio? Primeiro, eu tenho que ter uma muda de excelente qualidade. Depois, pessoas especializadas no plantio, adubação correta. E depois, todos os cuidados, à medida que o pé de café vai crescendo, a gente tem que ter todos os cuidados para que ele possa, no futuro, ter potencial de produzir um café de grande qualidade. Tá, e o primeiro ano da lavoura, como é que esse cuidado você tem?
A lavoura de primeiro ano é uma lavoura que a gente não se preocupa ainda com carga, né? Então o que vai acontecer? Você tem que se preocupar com o enraizamento perfeito e com o crescimento dos galhos, né? Com geral, o crescimento do caule e dos galhos, que eles não tenham doenças graves, não tenham qualquer tipo de ferimento. Isso é fundamental, que a gente tenha essa preocupação para que não surjam brotos indesejáveis e depois, no futuro, a partir do segundo, terceiro ano, aí a gente já vai pensar em produção. O primeiro ano é basicamente cuidar de uma criança. Essas pulverizações, você faz quantas numa lavoura dessa? Inicialmente, em princípio, né, você sempre se preocupa em fazer no mínimo uma pulverização mensal. Mas a gente tem que estar sempre monitorando, assim que surge uma praga ou doença indesejável, a gente tem que entrar, lógico. A cultura de café é o seguinte, você tem que surpreender a praga ou a doença, nunca deixar que a doença te surpreenda. Boa, muito boa, bem explicado, porque a sanidade é um fator importante na qualidade. Fundamental. Tá, você acredita em ver um modelo de cafés especiais com a sanidade da planta baixa? Eu acho que a sanidade, como ser humano, né? A sanidade é fundamental para que a planta possa absorver todos os nutrientes que você vai fornecer no solo. Só assim você vai ter um café com açúcares, com corpo, com terminação, enfim. Só assim você vai ter um café completo. Certo. E a colheita desse café, como é que você escalona a fazenda? Porque a fazenda aqui não é uma fazenda pequena, são várias fazendas, né? Qual que é a área total que você tem? São 1.050 hectares em produção. Então são uma área muito grande, né? Que tem que ser gerenciada e administrada, né? Que às vezes você conseguir fazer um café especial numa área pequena é um método de trabalho, né? E quando você tem uma área maior, outros métodos. Como é que você gerencia essa colheita toda para poder chegar nos lotes campeões? Olha, a gente tem que ter uma equipe. Ninguém faz nada sozinho. A gente tem que ter uma equipe bem formada, com pessoas especializadas nos diversos setores. Ter suporte na parte administrativa, ter um número suficiente de máquinas, isso é fundamental. A agricultura no Cerrado é uma agricultura altamente tecnificada, então as nossas colheitas são feitas com máquinas. É claro que existem depois as pessoas para fazerem o repasse, que a gente chama, que são aqueles cafés que ficam, né, que a máquina não retirou. Então tem que ter número de máquinas suficiente, uma equipe bem formada, e aí a questão de trabalho, monitoramento, você saber o momento exato de colher um café. Existe um instrumentinho que mede o Brix, ou seja, os açúcares do grão de café, que aí o que vai acontecer? Você vai ter um indicador importante para colher o café no momento certo. Certo. E quando você enxerga uma planta, né, a tua visão, né, de cafeicultor, de sucesso, né, quando você enxerga uma planta, o que você enxerga nela? O que você vê nessa estrutura que vai trazer esse café para você? Olha, eu sou uma pessoa que eu amo a cafeicultura, né? Eu sou apaixonado com a cafeicultura. Então, quando eu vejo um café com potencial de produção, com grãos de café bonitos. É como se eu estivesse vendo uma criança bem tratada, bonita, enfim. Aquilo para mim é um motivo de satisfação, porque eu sei que ali vai ter potencial de me proporcionar grandes cafés que eu vou oferecer ao mercado brasileiro e mundial. E a hora que você vê essa variação climática e essa planta toda sofrendo com tudo isso, né? Qual que é o teu sentimento? E o que você faz para amenizar todo esse impacto? Eu acho que na vida você tem que minimizar a dependência de coisas que você não pode controlar, né? Então, eu não posso controlar, por exemplo, a variação de temperatura. Eu não posso controlar, por exemplo, a ocorrência de geada. Eu posso controlar, por exemplo, o déficit hídrico. Como é que eu faço isso? Com irrigação. Aqui vocês são tudo irrigados. As lavouras são 90% irrigadas, a gente usa o gotejo porque nós não temos abundância de água, né? Então a gente usa sempre o sistema de gotejo para que seja o mínimo de água possível e, obviamente, a planta não vai ter um déficit hídrico muito importante. E essa falta, se você trabalha em cima do déficit hídrico, né? Você ganha muito na produção, no volume. E na qualidade, você acha que está muito ligado também? Eu acho que a qualidade, se o ano correr normal, não existe tanta interferência em qualidade. Mas, é claro, se houver um déficit hídrico, a planta não vai ter condição de oferecer café de grande qualidade. E como é que você entende, né, encara a questão do conhecimento, do estudo do cafeicultor para poder chegar numa cafeicultura de sucesso? Eu acho que o cafeicultor, ou ele tem que ter um técnico muito competente para dar para ele esse suporte, ou ele tem alguns conhecimentos. Eu acho que o conhecimento de química é fundamental,
Por quê? Porque a gente tem que saber quais os nutrientes que o pé de café exige, tem que saber que existem antagonismos, que existem alguns elementos que não podem ser misturados com outros. Isso você adquire com conhecimento de química. E tem também o conhecimento de matemática, que são as proporções, aquilo que você usa, as quantidades, enfim. Eu acho que a pessoa, para ser um cafeicultor de sucesso, ele tem que procurar estudar, procurar ler ou ter uma pessoa que dê esse suporte para ele. No meu caso, eu tive essa facilidade de ter estudado um pouco, eu já cheguei com algum conhecimento de química e de matemática que me deram essa facilidade. Só o estudo é suficiente? Não. O que mais precisa? Eu acho que é fundamental você amar a atividade que você faz. Ninguém faz nada bem feito se não gostar daquilo que faz. É preciso que você aprenda a gostar da cafeicultura, independente da questão de ganhar dinheiro ou não. Ganhar dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Agora, o resultado você só vai conseguir se você amar essa atividade que faz. Eu consigo ter sucesso trabalhando pouco na cafeicultura ou eu tenho que vivenciar ela de forma intensa, dia a dia, observar cada variação? Como é que você encara essa situação no teu dia a dia? Olha, eu tenho uma rotina de chegar na fazenda ao amanhecer, 5h30 da manhã, 6 horas, e eu só deixo de pensar na cafeicultura e de trabalhar na cafeicultura quando ficar à noite que eu for descansar. E isso são 365 dias por ano. O pé de café não sabe o que é sábado, o que é domingo, um café que foi colhido, que está no terreiro, não sabe o que é sábado, o que é domingo, então você tem que pensar que a sua dedicação tem que ser total. Fora disso, você não vai ter sucesso na atividade. E como que você enxerga a importância do estudo, né, do conhecimento, da vivência da cafeicultura no dia a dia, na formação de novos cafeicultores? Bem, eu estou na cafeicultura desde 1980, quer dizer que são 42 anos. Hoje eu sou um campeão brasileiro. Então, quer eu queira, quer eu não queira, deixando a modéstia de lado, eu sou um exemplo para os cafeicultores que estão chegando, para os cafeicultores que estão se formando, para novos técnicos, enfim. Então eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo e com o exemplo que eu vou passar para eles. Então a minha responsabilidade é muito grande. Eu tenho que também não ficar fechado no meu conhecimento, eu tenho que estar pronto para passar aquilo que eu aprendi para as pessoas que chegarão, para que a cafeicultura do Brasil amanhã seja a melhor cafeicultura do mundo. Esse é o nosso objetivo. Né? Eu não posso ficar fechado no meu conhecimento. Eu tenho que ser uma pessoa pronta a passar aquilo que eu aprendi para os mais jovens. Você acha que isso, toda a cafeicultura crescendo como um todo, fortalece a atividade ou fortalece individual cada pessoa? Fortalece, no meu caso, eu pertenço a D. Barbosa. É claro que a D. Barbosa vai ficar fortalecida, mas eu tenho que pensar muito mais no meu país, pensar muito mais nas pessoas que chegarão na cafeicultura, pensar naquilo que a gente pode ser útil para o nosso Brasil. Então eu acho que essa é a maior preocupação que a gente tem que ter. Esse pensamento num propósito maior que você está trazendo para a cafeicultura, você acha que o teu sucesso está nesse sentido e não você pensar só em você, na empresa, e sim ter um propósito maior de ajudar a cafeicultura e a consequência disso seria o diferencial do sucesso? Eu acho que o ser humano ele só se realiza, ele só se torna uma pessoa feliz se ele for uma pessoa útil. Então eu acho que só compartilhando com outras pessoas esse conhecimento, só sabendo que eu serei útil na atividade da cafeicultura, só sabendo que a cafeicultura do Brasil vai se desenvolver a partir do momento que as pessoas forem desprendidas, né? Eu acho que só assim eu vou me realizar como cafeicultor. E eu sempre vou estar pronto a aprender mais, a produzir cafés melhores. Eu acho que a gente está longe de chegar no nosso limite máximo. Eu acho que nós ainda temos que melhorar muito. Eu tenho certeza que a gente vai oferecer grandes cafés para o mundo inteiro e isso é o nosso objetivo. Se eu focar só na minha propriedade, só no meu café especial, eu vou conseguir ter sucesso? Não. Eu acho que a gente tem que... Nós estamos inseridos num contexto, num conjunto, né? Nós não podemos ser uma ilha. Nós temos que ser pessoas sempre interagindo com outras pessoas e passando esse conhecimento, recebendo outros conhecimentos, trocando experiência e produzindo o que a gente pode fazer de melhor. Porque a verdade é uma só, gente. O café é um fruto nobre. Nós temos que explorar esse café ao máximo. A gente está longe do limite do café.
Eu entendo que a cada dia a gente está aprendendo mais e a gente tem que buscar essa nobreza do grão de café. Pelo que eu estou entendendo, seria como se fosse a lei do retorno. Você faz coisas muito boas para as outras pessoas e com isso algo acontece de bom para você. Isso é bíblico, né? A gente só colhe aquilo que a gente planta. Se eu conseguir plantar esse objetivo muito mais nobre, que é fazer o bem, com certeza a De Barbosa vai receber muito mais com isso. É a lei do retorno, é a lei do... Aquilo que você planta, você recebe. E ter um propósito maior, consequentemente terá resultados maiores. Com certeza, aí nós seremos realmente especiais. E o que você diria para um cafeicultor que não está enxergando muito futuro na cafeicultura, né? Qual que é a mensagem que você deixaria para ele? Olha, a cafeicultura é uma atividade lucrativa, é uma atividade que te proporciona satisfação financeira. Apesar, existem momentos que a gente passa por algumas dificuldades, mas eu acho que existem alguns pilares que você tem que se basear para ser uma pessoa de sucesso. A primeira é ser uma pessoa extremamente disciplinada, disciplina fanática. Outra coisa, usar da criatividade. A criatividade não é querer você mudar tudo, inventar a roda. É usar sempre a experiência daqueles que acertaram e erraram. Então usar a experiência. Disciplina fanática, criatividade empírica, criatividade baseada no conhecimento de outras pessoas. E outro fundamento é ter sempre a ideia que você tem que ter uma produtividade acima de todas as outras pessoas, buscar sempre o seu máximo, uma produtividade acima da média. Com certeza você vai ter um bom resultado na cafeicultura. E no teu manejo no pós-colheita, né, para poder conseguir ter um café campeão, como é que você trabalha que é diferente dos outros? Bem, eu vou responder baseado no café campeão do Brasil, que é a pergunta que eu sempre escuto. Como é que vocês fizeram o melhor café do Brasil? Bom, primeiro eu já falei que a lavoura tem que estar bem nutrida, você tem que colher no momento exato, você tem que fazer uma boa colheita, uma boa secagem, um bom benefício. A questão depois do processo, né, para se conseguir um café diferente, obviamente esse café que foi campeão do Brasil passou por um processo de fermentação. E as pessoas muitas vezes acham que fermentação de café campeão é simplesmente jogar num terreiro e colocar uma lona. Essa fermentação anaeróbica, né? A fermentação aeróbica, ela é uma fermentação muito agressiva. Que tem oxigênio, tem oxigênio, tem ar. Então nós quando a gente quer produzir esses cafés campeões, a gente pratica a fermentação anaeróbica, sem ar, dentro de galões, dentro de tambores, né? Controlando temperatura, para que a temperatura não seja muito agressiva, né? Controlando temperatura. No nosso caso, nós fizemos essa fermentação durante 98 horas e depois esse café foi colocado em lonas para que ele pudesse participar de uma seca perfeita, aproveitando aqueles açúcares, né? Como é que se fala? O muco, aquele mel que restava no grão de café. Então esse café apresentou uma doçura surpreendente e a gente acha que isso foi um dos fatores importantes. Só para clarear, o café ele foi despolpado ou foi café natural? Não, café natural. E como é que você chegou nesses 98 horas de fermentação? A gente colocou em tambores, existe uma espécie de uma válvula para poder escapar o gás carbônico, né? Produzido lá dentro, uma espécie de uma válvula, e depois a gente colocou em cima de lonas, no asfalto, mas em cima de lonas, e com aí movimentando esse café. Mas o critério para chegar em 98 horas, porque é um tempo muito longo, né? Mas a fermentação anaeróbica te proporciona isso. A fermentação aeróbica, ela não te proporciona. Então essa questão de você simplesmente jogar um café no terreiro, colocar uma lona, isso não funciona. Para café campeão, não. Para café campeão, não. Para café superior, uma pontuação acima, sim, ou não? Talvez uma melhoria, mas é muito arriscado, porque eu costumo falar que quando a fermentação é muito agressiva, a estrutura molecular do grão ela é desintegrada, e aí o café vai amarelar, o café vai quebrar no benefício, enfim, não vai ter bons resultados. E essa seca foi no terreiro? Foi no terreiro. Na lona, no terreiro? Na lona. Primeiro nos tambores, a fermentação, depois no terreiro. A pleno sol? A pleno sol. Quanto tempo de secagem? Tempo todo no terreiro ou foi para o secador? Não, aí no terreiro, não, ficou no terreiro até ele atingir 12 graus de umidade mais ou menos, 12% de umidade mais ou menos, 11,5%, 12%. Botou na tulha.
Descansou ou não? Descansou alguns dias, aí sofreu o processo de rebenefício. Certo. Extraímos a peneira 16 acima e mandamos para o concurso. Tá. O volume foi grande de sacas que você conseguiu fazer nesse padrão? Nós fizemos vários lotes, né? Entendi. Esse lote especificamente nós conseguimos umas 30 sacas beneficiadas. Certo. Dentro da área toda de café que você tem, quantos por cento do teu café você consegue fazer com pontuações acima, cafés acima superiores? Olha, nós temos, né, a família de Barbosa, nós temos 3 terroirs muito importantes. Um na região do Pântano, em Coromandel, aqui no Carmo Paranaíba, uma região também muito nobre, e uma região nobilíssima também em Patrocínio, que inclusive nós somos vizinhos do Gabriel Nunes, que já foi um ganhador também do COI, né? Então, o terroir, ele nos favorece muito. Além do mais, os tratos culturais, uma seca perfeita. Então, obviamente, a gente vai conseguir vários lotes de cafés com pontuação alta. Você acredita que consegue ganhar um concurso desses agora, um café sem ser fermentado? Não, é impossível. É impossível porque o café tem que ser diferente. Um café simplesmente, um café que bebe chocolate, mesmo que seja um café extraordinário, um café doce, chocolate apenas, ele não chega ao final do COI. E você trabalha com alguma outra variedade exótica ou só com as variedades tradicionais? Não, nós nas fazendas nós temos várias variedades, né, de café, né, todas elas com grande potencial. Desde o mundo novo, o velho mundo novo, os catimores, enfim. E principalmente o catuai, que a gente considera o catuai o Nelore da cafeicultura, né? E eu, na minha vida desses 40 anos de cafeicultura, eu tinha, muitos anos atrás, um catuai amarelo que eu considerava com grande potencial. Era um café que bebia muito gostoso e eu fiz várias melhorias nesse café. Pegava um pé de café vigoroso, com grande produtividade, ali eu fazia mudas, enfim, eu fui fazendo um melhoramento, né, natural, como se faz com a vaca de leite, né? Fui fazendo um melhoramento natural a chegar a um café que eles chamam de catuai amarelo 62. Na verdade, ele não é um catuai amarelo 62, ele é um catuai amarelo. Ninguém sabe que café que é esse. É um catuai amarelo. É um catuai amarelo. Ganhador do concurso. Inclusive é essa aqui que ganhou, essa lavoura é a ganhadeira do concurso. Qual o café? Catuai amarelo. Eles chamam de 62? Beleza, mas ele não é catuai amarelo 62, ele é um catuai amarelo que passou por várias melhorias. Específico da fazenda aqui? Específico da fazenda. Não, a gente sempre, os meus amigos sempre buscam sementes, a gente doa, a gente fornece sem problema nenhum, né? Mas eles falam que é catuai amarelo 62, mas na verdade é um catuai amarelo que passou por um melhoramento genético natural. E uma outra dúvida que eu tenho certeza que o pessoal que assiste a gente já está com essa pergunta, o café campeão que foi fermentado, você usou algum tipo de levedura ou só usou o terroir de vocês aqui? Não, só usei o terroir e esse processo que eu falei. Eu usei uma levedura de uma empresa, que eu não sei se eu posso falar o nome, né, num outro café, mas eu não obtive um resultado extraordinário. Deu um café de boa qualidade, mas nada mais que isso. Então certo. Esse café não houve presença Você de fechou levedura. o café, lacrou, não colocou nenhum líquido, nada, Só as 98 horas depois do processo no asfalto, em cima da lona. Bem, pessoal, vocês perceberam que o mapa do tesouro está na dedicação, no trabalho, no estudo, conhecimento e amor à cafeicultura. Muito obrigado você, Danilo, por ter passado todo esse conhecimento e essa experiência para a gente. Obrigado a vocês, eu acho que eu tentei ser o mais sincero possível e eu espero que eu tenha sido útil nas minhas palavras. Eu tenho certeza que poucas pessoas vão seguir esse caminho, porque é um caminho difícil de trabalho, de dedicação, de determinação, de desprendimento. Poucas pessoas vão seguir. Mas aqueles que seguirem, eu tenho certeza que eles vão encontrar uma felicidade muito grande, porque eles vão se embrenhar pelo caminho do café especial. Eu desejo felicidade a todos. Muito obrigado. E você que ainda não deu seu like, não esqueça não, fortaleça o nosso canal. Senta o dedo no like. E muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até no próximo No Pé do Café. Grão de Ouro Agronegócios, uma empresa AgroGalaxy. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL.
impacto para um futuro sustentável. Poliblen, igual não tem. Poliblen é da ICL e deixa você no controle do seu cafezal. Poliblen é um fertilizante de liberação gradual, uma tecnologia reconhecida por instituições de pesquisa do Brasil. Praticidade operacional, flexibilidade e segurança na aplicação, redução da mão de obra e alta eficácia. Poliblen, igual não tem. ICL, impacto para um futuro sustentável.